Salve aí, galerinha do outro lado da tela. Então, finalmente eu tô trazendo um vídeo que tem um tempão que eu disse que ia trazer e nunca trazia, né? Já tem alguns anos aí e a gente nunca trouxe esse vídeo aí. Agora estamos trazendo. Até um assunto que eu não gosto muito, todo mundo já sabe que eu não gosto de botânica, mas vamos falar hoje sobre fotossíntese. Vamos falar como é que aquelas plantinhas se alimentam, como é que elas fazem os alimentos dela. Então vamos lá. Então, gente, a fotossíntese é muito parecida com a respiração, só que ao contrário. É basicamente o inverso da respiração, a fotossíntese. Nela, o que a gente tem? Em vez de queimar a glicose, como a gente viu na respiração, né? Então a gente viu o princípio da respiração. Ainda tá faltando o ciclo de Krebs lá, a parte lá que vem mais energia, que vai vir as paradas mão da hora, né? Na fotossíntese a gente tem o seguinte. A gente tem o microfone indo embora. Comecei a colocar um fonezinho de ouvido aqui pra eu ver se o áudio tá da hora. E agora o fone resolveu cair um cadinho. Vou acompanhar. O áudio tava meio zoado em alguns vídeos, aí acabei perdendo o áudio, tendo que usar o da câmera e o áudio não é tão bom assim. Do gravador é melhor. Mas seguindo, na fotossíntese, ao contrário da respiração, onde a gente tem a quebra da glicose, a gente tem a formação da glicose. E vamos lá! A planta basicamente usa a luz do sol e gás carbônico para fazer isso daí. É o resumo. Show? Só que, como na respiração são feitos em duas etapas, a fotossíntese também tem duas etapas. Não ia ficar atrás, né? Só que lá a gente tem uma segunda etapa opcional, nessa não. E, basicamente, a fotossíntese funciona com a luz e sem a luz. A gente tem duas etapas, a etapa escura e a etapa clara. Primeiro, a gente tem a etapa clara, também é chamada de fotoquímica ou luminosa. Nessa etapa acontecem dois processos importantes, a fotofosforilação e a fotólise da água. A fotofosforilação nada mais é do que adicionar fósforo ao ADP, ou seja, formar moléculas de ATP, ou seja, a plantinha gasta energia para formar energia. Então ela gera energia. E também a quebra da água para a gente ter elétrons livres, vamos dizer assim. Show? E basicamente é isso a questão da etapa clara. Nela a gente tem a formação do famoso oxigênio. Todo mundo, a plantinha é o pulmão do mundo, que não sei o que lá é assim. Algumas algas, afinal a fotossíntese acontece nas plantas que a gente vê, nas plantas que a gente não vê, e também em algumas bactérias, chamadas cianobactérias, alguns modelinhos também diferentes. Semelhante também tem uma tal de quimiossíntese, que eu posso explicar em outro vídeo. Esse vídeo já tem bastante coisa, vai ficar muito longo se eu não precisa dar uma palhinha sobre a quimiossíntese. Mas em resumo, ela é bem parecida com a fotossíntese. Show? O microfone resolveu cair hoje. Então, nessa primeira etapa, a etapa clara, a etapa que precisa de luz. Nela, a gente tem a adição do fósforo ao ADP, ou seja, formando o ATP, adenosina trifosfato. Ó, que legal. E também a gente tem a quebra da água, com a luz, né? A luz vai lá e plau, quebra a água, formando elétrons livres e o famoso oxigênio, que as algas do fitoplâncton ajudam a gente, né? Show? Logo em seguida, a gente tem a etapa escura. Gente, a etapa clara obrigatoriamente acontece de dia, não tem como acontecer de noite. A não ser que você tenha alguma luz que lembre a luz do sol e a planta consiga metabolizar com essa luz. Mas a priori ela acontece de dia. Já a etapa escura, não é porque a escura vai acontecer só à noite, ela acontece de dia e de noite. Que nem muita gente pensa, a respiração da planta aí é de noite. Não, respira de dia e de noite. Show? Nessa etapa é que entra o gás carbônico. Tanto que a gente tem uma das etapas, que são algumas etapas dessa vez, são 3 na verdade. A gente tem a fixação do carbono, a produção de compostos orgânicos e a regeneração de ribodifosfato. Basicamente, na fixação do carbono, a gente tem a transformação do carbono em alguma outra molécula, ou seja, a gente tem a conversão do carbono para ele já preparar para a glicose. Nisso é usado o ADP, né?
e também os elétrons no meio desses processos todos. Show? Que na segunda etapa a gente tem a conversão dessa molécula que é formada pelo carbono em um outro tipo para preparar para chegar na última etapa e formar a glicose. Que aí um dia vai ser quebrada para gerar energia de novo. Você gasta energia para fazer energia. Mas o saldo final acaba sendo positivo porque boa parte da energia que é utilizada no processo é a partir da luz solar. Por isso que a plantinha precisa de luz para sobreviver. A energia vem do sol, essa luz do sol brilhante, radiante, que temos aí. Show? Que tá me fazendo suar, Rodo. Não é a luz do cenário, é o sol que tá calor pra burro. Que apesar desse vídeo estar saindo em abril, eu ainda tô gravando em fevereiro porque tá muito quente, mas eu imagino que abril também não deva estar tão fresco. Show? Então, a gente tem essas etapas aí, onde o hidrogênio não, os elétrons e o ADP acabam passando por essas 3 etapas aí para fazer o carbono virar uma molequinha de glicose. Então, resumo, fotossíntese. Processo onde a gente tem gás carbônico, água e luz solar formando glicose, separada em 2 etapas. A com luz e a sem luz. Com luz a gente tem quebra de água para gerar elétron e a formação de ATP para ser gasto na segunda etapa, junto com os elétrons, e o gás carbônico que é usado na segunda etapa. Show? E ele vira glicose, passando por alguns estágios. Perfeito? Observação, só lembrar, na primeira etapa a gente tem a formação de oxigênio e a segunda etapa não acontece só à noite. Perfeito? E para ver mais vídeos como esse daqui, veja no próximo vídeo.